Nesse vídeo vamos refletir juntos sobre essa interessante frase de Viktor Frankl: a vida é uma tarefa. Mas antes, eu gostaria de pedir que você já deixe aqui o seu like no vídeo. Também se lembre de inscrever-se em nosso canal Escola do Sentido e ativar o sininho das notificações. Bem, eu sou Thalene Chagas, psicóloga, logoterapeuta, uma das fundadoras aqui da Escola do Sentido, e gostaria de convidar você a vir comigo refletir sobre a vida a partir da visão compartilhada conosco por Viktor Frankl. Bom, no contexto de correria em que nós vivemos, muitas das nossas vivências, muitos dos nossos passos, muitas das nossas ações são vivenciadas automaticamente, são realizadas automaticamente, sem que nós nem percebamos que estamos pensando, sentindo, desenvolvendo inúmeras ações. Então, num contexto de muitas vezes atenção dividida, em que nós estamos ao mesmo tempo olhando para o computador, recebendo uma mensagem no celular, escutando um familiar, um colega de trabalho no ambiente, num momento em que as nossas demandas são muitas, eu gostaria de te perguntar se você tem conseguido parar um pouco para examinar como anda a sua vida, se você tem conseguido refletir sobre como você tem conduzido a sua existência, quais são seus projetos existenciais, o que é valoroso para você. E quando eu digo isso, trago para você a consideração de que examinar a vida não precisa significar um longo tempo sem fazer nada. Às vezes a gente tem a sensação que perder tempo com esse tipo de reflexão não é compatível com essa vida que nós estamos construindo atualmente. Entretanto, o que eu queria trazer para você nesse vídeo, dentre outras coisas que a gente vai desenvolvendo aqui, é que examinar nossa vida, refletir sobre ela, não precisa ser necessariamente uma perda de tempo, nem significar um longo tempo sem fazer nada. Trata-se antes de como eu vivencio a minha experiência neste mundo, como está a minha presença e como está minha postura diante da vida. E você pode se perguntar, como assim? Bom, tem algumas questões que eu queria trazer aqui que pode balizar um pouco essa reflexão, esse exame ao qual eu estou te convidando. Né? Perguntas como eu tenho realizado minhas atividades, como tenho estado com as pessoas com quem convivo. Quer dizer, ao conviver com as pessoas, eu estou realmente ouvindo elas, eu estou realmente acolhendo elas, ou eu estou tendo uma convivência que é fruto de um protocolo, né? Porque eu preciso estar, porque eu preciso responder, né? Qual tem sido a minha postura diante das adversidades? Quando as adversidades me chegam, como eu respondo a isso? Apenas reagindo? Reagindo com agressividade? Fugindo? O que eu tenho feito diante das adversidades? Como eu tenho realizado as minhas escolhas? Quando eu penso nas minhas escolhas, como eu as desenvolvi? Pelas vozes de outras pessoas, pela onda do momento, pelo que está mais em voga, por algo que eu gostaria de realmente fazer, como eu tenho feito as minhas escolhas. E aí aqui, diante de cada uma dessas perguntas que eu fui trazendo para você, um elemento importante, um critério importante para ver, para examinar, é o quanto eu tenho estado presente na minha vida ou o quanto eu tenho estado ausente. Isso pode parecer estranho, poxa, claro que eu estou presente, é a minha vida, né? Mas às vezes nós fazemos escolhas que não nos representam, às vezes diante das adversidades nós preferimos fingir que elas não aconteceram, às vezes, diante do convívio com as pessoas, eu me fecho. Então, embora eu esteja, digamos assim, corporalmente presente, isso não tem se refletido numa presença real, numa presença existencial, né? Numa presença que realmente tem a ver com eu estar naquele lugar. E então, ao responder essas perguntas, se muitas vezes a ausência se mostra, é importante que você saiba disso. Não se trata aqui de apontar como erro, você está errado por agir assim, mas um passo importante é você ter consciência, você compreender o que está acontecendo com você. Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta, quando a gente faz esse tipo de exame sobre as nossas vidas, o que nós estamos buscando é uma autocompreensão, eu refletir sobre como eu tenho me portado, como eu tenho decidido, como eu tenho me encaminhado, como eu tenho me relacionado. Quando eu tenho compreensão disso, quando eu tenho consciência disso,
Então, é aí que vem ao encontro de nós a pergunta trazida no começo desse vídeo, que é uma frase de Viktor Frankl, né? Não é uma pergunta propriamente, mas é uma frase de Viktor Frankl. A vida é uma tarefa. Então, compreender a vida a partir dessa perspectiva frankliana presume que nós precisamos ter um diálogo com a vida, ou seja, nós não poderíamos estar ausentes, nós precisaríamos estar presentes, e não apenas presentes, mas abertos, abertos para o outro, abertos para as situações da vida, disponíveis a desdobrar tensões. Então, além de presentes, disponíveis, precisamos nos defrontar com as adversidades. Então, para que a vida seja uma tarefa, para que ela seja tomada como tal, é, eu preciso enfrentar mais do que fugir, né? Se eu estou fugindo mais do que enfrentando as situações, provavelmente há um exame a ser feito aí. A vida é uma tarefa em potencial, mas que eu não estou conseguindo vivenciar como tal, né? Compreendendo que através dessas tarefas, do cumprimento dessas tarefas, é que nós podemos desdobrar sentido. Então, Dani, por que você está trazendo essas reflexões? Como eu disse, não é no sentido de apontar erros, não é no sentido de qualquer tipo de juízo nesse sentido, nada aprisionador, mas é que para que tomando consciência, para que compreendendo o que te acontece, do que nos acontece, né? Porque a reflexão não é só para você, é para mim, é para cada um dos nossos membros aqui da equipe da Escola do Sentido. Quando nós examinamos o que nos acontece e nós vamos trazendo essas reflexões e nós vamos descobrindo o que é que nós estamos fazendo das nossas vidas, a gente pode redirecionar, a gente pode tentar novas posturas, novos posicionamentos no sentido de estar em diálogo com a vida, de perceber como a vida nos questiona, de quais tarefas com quais tarefas nós somos confrontados. Por quê? Porque é no cumprimento dessas tarefas, no desdobramento dessas tarefas, ao longo das nossas escolhas autênticas, ao longo dos nossos posicionamentos genuínos e conectados com as situações, que desenvolvendo essas tarefas, nós podemos vir a desdobrar sentido. Essas tarefas, o percurso no cumprimento delas, pode nos trazer realização, possibilidade de crescimento, ampliação da compreensão das coisas, desenvolvimento pessoal, enriquecimento pessoal. Por exemplo, quando o Victor Frankl nos fala sobre a importância de também no sofrimento nós encontrarmos sentido, e aí, logicamente, não é só nele, mas o sofrimento como uma das possibilidades, um dos verbos que Frankl trabalha é esse de enriquecer, enriquecer-se pessoalmente, né? Então, no desenvolvimento das tarefas que vamos encontrando e que assumimos como nossas e que estamos presentes no cumprimento delas, né? É aí, é exatamente aí que nós temos a possibilidade de nos enriquecer como pessoa. E ainda, né, para além desse enriquecimento, é muito possível que um dos efeitos mais importantes seja o de preenchimento de sentido. Isso quer dizer, portanto, que muitas vezes a experiência do vazio, e aqui eu estou dizendo muitas, não todas, né, tem a ver exatamente com não estar cumprindo essas tarefas, não estar se abrindo para a possibilidade das questões que a vida nos traz, não estar tomando a vida com esse olhar de cumprimento, né, de tarefas que são genuinamente minhas, não que me foram impostas, não que me foram apenas designadas por outras pessoas, mas que eu sinto como minhas, né? Que eu tomo como tais, até consumá-las, né? Então, à medida que eu desvelo realizações significativas, eu construo o que nós vamos encontrar em alguns textos do Frank como tesouro do passado. Eu contribuo para que a minha construção como pessoa aconteça, eu vivencio e eu atualizo caminhos significativos para mim. É, Acontecem desafios, né? E é importante que eu tome consciência do que é valoroso para mim, para que eu consiga escolher quais tarefas
são tomadas como minhas, essa tomada ela não é arbitrária, não é sair escolhendo a esmo, mas tem a ver com valores, com a forma como eu valoro, né? Com a forma como eu enxergo as coisas e valoro elas. Então, quanto mais consciência eu tenho do que é valoroso para mim, é, melhores as minhas possibilidades de encontrar tarefas significativas e desdobrá-las. E aí, o outro ponto que eu já até mencionei no vídeo, mas que eu acho importante retomar, assim, é o diálogo com a situação. Então, a nossa tomar a vida como tarefa tem a ver com uma resposta que eu dou às situações que a vida me traz. Então, como eu disse, não é sair escolhendo tarefas a esmo. Ah, agora que eu sei que a vida tem a ver com também cumprimento de tarefas, eu vou escolher uma que eu ache que é bonita, que é legal, não é apenas isso, né? Essas tarefas, elas também têm a ver com as situações que se colocam para nós. Então, muitas vezes, elas não são o que a gente chamaria de nossa primeira escolha, se fosse descontextualizada, né? Mas dentro do contexto e dentro da situação, nós vemos que essa é a nossa tarefa de momento, e que é desdobrando ela que nós vamos nos enriquecer como pessoa, que é desdobrando elas que nós vamos crescer, que vamos dar boas respostas, que vamos ter um posicionamento genuíno. E aí aqui eu queria trazer um ponto importante, que é a postura afirmativa, a postura de adesão. Então, também para que seja significativo, não pode ser uma imposição, ou não pode ser uma tarefa realizada, digamos assim, sobre coação, mas precisa ser uma escolha pessoal, afirmativa, com uma postura de adesão. Né? Um sim que realmente seja um sim pessoal. Né? E concluindo, portanto, a vida é uma tarefa sobre a qual é preciso ler o enunciado, que é exatamente esse diálogo com a situação. Né? Então, quando a gente vai fazer uma prova, para a gente saber qual é a resposta que a gente tem que dar, a gente tem que estar atento ao enunciado dela. Senão, a gente pode dar até uma boa resposta, um texto muito bonito, mas que não contemple a pergunta que é feita na questão. E assim também com a vida. Para que a gente consiga dar boas respostas, respostas significativas, nós temos que estar atentos ao que nos está sendo pedido. E aí, retomando alguns elementos aqui do início do vídeo, né, é preciso esforçar-se, examinar-se, pesquisar a fim de dar a nossa melhor resposta. É preciso expressar na resposta o conhecimento que você adquiriu ao longo do percurso de sua pesquisa pessoal sobre o que é valoroso para você, sobre o que é missão para você. Essa resposta, como já tinha colocado anteriormente, é pessoal e intransferível e realizada em liberdade, respondendo corretamente às tarefas que a vida nos propõe, que a vida nos chama, mais do que uma nota para passar de ano, como acontecia no colégio, que pode acontecer em realidades de estudo, de faculdade, de outros elementos, você estará no caminho de uma vida plena de sentido. Repetindo, respondendo corretamente a essas tarefas que a vida nos traz, nos coloca, nos convoca, nos chama, muito mais que uma nota para passar de ano, você estará no caminho, você pode estar mais próximo de um caminho de vida pleno de sentido. Espero que esse vídeo contribua não apenas com as suas reflexões sobre a vida, mas também sobre os seus posicionamentos e as suas respostas nela a partir de agora. Gostaria de convidar você a estar mais próximo de nós, a equipe da Escola do Sentido. E aí você pode estar se perguntando, como é que eu faço isso? Bem, convido você a seguir a gente no Instagram, se inscrever aqui no canal do YouTube, ativar o sininho das notificações, porque por esses canais, né, nós realizamos atividades como lives, encontros ao vivo, divulgamos nossas ações, divulgamos nossas ações principalmente de divulgação da logoterapia, nossa participação em eventos científicos, e aí você fica informado e atualizado do que a nossa equipe está fazendo, e na medida do que te for possível, você vai participando conosco, estando conosco. Peço ainda que você compartilhe esse vídeo, para que essas reflexões possam chegar a mais e mais pessoas. Agradeço a atenção até aqui e já convido você para clicar em outro vídeo nosso, aqui do nosso canal,
desse espaço que nós já trabalhamos temas aqui no YouTube, como liberdade, sentido da vida, sentido do amor, culpa, morte. Queria desejar que você permaneça conosco, que você divulgue nosso trabalho para as mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo.